E o programa de hoje nós vamos abordar um tema muito importante, a questão da doação de órgãos. Está aqui na Interativa a doutora Luciana Segala, médica intensivista, e Natália Campos, que é tabeliã de notas. Nós vamos falar sobre como declarar a vontade de ser um doador de órgãos. Fique com a gente. Interativa 22 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Muito bem, então nós vamos falar sobre transplante de órgãos. Doutora Luciana, existe alguns órgãos específicos que podem ser doados? Sim, nós dentro do processo, hoje pela ciência, a gente consegue transplantar o coração, os pulmões, fígado, pâncreas, os rins e ossos e tecidos também, né? Então, é muito dinâmico o processo e um doador pode beneficiar até 8 pessoas, né, dentro da doação de órgãos, dentro da lista única que acaba gerenciando, né, depois da oferta dos órgãos daquele doador. E no caso, esses órgãos, eles são feito algum teste antes para essa doação desses órgãos, para ver se eles estão em boas condições? Como é que é feito isso? Por exemplo, o pulmão, o fígado, o pâncreas, as córneas? No momento, então, que aquele paciente é dado como morto, dentro da atuação médica, a gente tem o que a gente chama de manutenção do potencial doador. Nesse período, são feitos vários testes que veem o organismo do paciente, quais são os órgãos que têm uma viabilidade para serem transplantados. Né? Nós fazemos exames em relação ao coração, se faz ecocardiograma, às vezes se faz até cateterismo, né? O pulmão, se tem exames também para ver a viabilidade do pulmão, a funcionalidade dele, o rim, inclusive dentro do processo do trauma ou da doença que levou aquele paciente ao óbito, às vezes o rim pode ter em algum momento, né, algum prejuízo, mas se o rim era saudável na chegada, naquele primeiro momento que foi avaliado, ele é um órgão passível de ser transplantado também. Então é feita toda uma avaliação para que a gente consiga ofertar esses órgãos. Certo. E existe alguma fila de espera de alguns órgãos? Existem alguns órgãos que são mais difíceis de ser transplantados, por exemplo? Sim, existe uma fila única dentro do nosso estado e que se submete, né, ao país, a uma fila nacional, uma fila única, onde essas pessoas que necessitam dos órgãos são classificadas de acordo com os serviços, de acordo com a gravidade, de acordo com a doença, de acordo com a idade, né? E no momento que se tem, então, um doador, é feita uma avaliação de compatibilidade, né? Por exemplo, em relação ao rim, são feitos testes na parede do rim para ver a compatibilidade. E aí se vê o que a gente chama de antígeno, né? Vendo mesmo se tem o tecido daquele rim e a biologia dele é compatível com quem vai receber. O pulmão tem algumas características, o pulmão e o coração tem a ver com o biotipo do paciente, né? O tamanho, o sexo, para que possa a caixa torácica onde vai ser implantado seja compatível, né, com aquele doador. Então, mas o doador, isso tudo tem que ser rápido, né, doutora? Tudo tem que ser rápido. Então, existe uma sequência, existe todo um treinamento em relação a isso. E existe por trás dos hospitais o respaldo da central do estadual de transplantes, onde existem pessoas treinadas que vão orientando as equipes
no estado inteiro, de como proceder e quais são os testes que precisam ser feitos para ver a viabilidade daqueles órgãos. Certo. E isso aqui em Santa Maria funciona tanto no Hospital Universitário quanto no Hospital de Caridade? Sim, no Hospital Universitário, no Hospital de Caridade, o Hospital São Francisco também tem uma comissão e o Hospital Regional, há pouco tempo, se organizou e também já realizou retirada de órgãos lá naquele hospital. Muito bem. No aspecto, né, Natália, notarial, quando o cidadão resolve ser doador, né? Ele não sabe quando ele vai morrer, né? Ele tem o sentimento de que o dia que ele morrer, ele vai querer doar os órgãos dele para tentar salvar outras vidas. Ele simplesmente manifestando esse desejo, ele vai até o tabelionato e ele tem o direito garantido de fazer isso gratuitamente. Sim, agora no último dia 31/3, né, 31 de março, nós foi inaugurada a Central Notarial do Rio Grande do Sul, de doação de órgãos, onde foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça, juntamente com o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Saúde do Estado, e nós conseguimos fazer com que este projeto, que já estava no papel há bastante tempo, saísse e realmente conseguíssemos levar para essa responsabilidade para o notário dentro dos tabelionatos de notas, que as pessoas conseguissem ir até lá e dar à disposição da sua vontade, né, deixar registrado, como dizemos, né, em cartório, a vontade da doação de órgãos, através da escritura pública declaratória de doação de órgãos. Essa pessoa, obviamente, ela tem que ser maior de idade, né? Então, é mais uma prova que a função notarial e registral é uma função social. Nós trabalhamos com vidas todos os dias e era uma necessidade que nós vivenciávamos há muito tempo, víamos há muito tempo isso, e precisávamos tomar alguma atitude em relação, porque muitas pessoas chegavam para nós e perguntavam, queriam fazer termos particulares. Isso eu estou falando numa linha muito grande de anos, né? Então, para que as pessoas conseguissem, a gente sabe que um documento particular ele pode ser perdido, né? Muitas vezes, como a morte ela não tem data, né? Então é um assunto ainda muito pouco falado, né, nas famílias. Então foi uma forma de nós conseguirmos trazer para o ambiente cartorário, né, esta escritura, essa disposição de vontade da pessoa, né? Tá, e aí a pessoa faz essa declaração e fica numa central. Ela fica numa central dos cartórios. Como é que funciona essa dinâmica? Sim, é a Central Notarial de Doação de Órgãos. Você vai lá, declara essa vontade de ser doadora de órgãos. Você vai ter que nomear uma pessoa da sua família também nesta escritura pública. Ela, apesar de ser escritura pública, ela é uma escritura sigilosa, né? Como o testamento. Também o testamento ele só tem validade após a morte, que pode ser revogada a qualquer tempo. Então, a escritura declaratória de doação de órgãos também ela pode ser revogada. Isso é importante falar aqui, porque às vezes as pessoas podem ir até o tabelionato, fazer gratuitamente, em qualquer tabelionato do Rio Grande do Sul, fazer gratuitamente esta escritura pública e daqui uma semana não ter mais essa vontade, pode retornar ao tabelionato e fazer a revogação. É bem importante deixar bem claro isso, né? E no momento que eu fiz essa escritura pública, naquele mesmo instante, as informações, elas são transmitidas para essa central notarial de doação de órgãos, onde as autoridades em tempo real terão, né, essas informações junto a esta central. Como a doutora Luciana disse, que já existe uma central estadual, né? Hoje nós temos a central notarial, que as autoridades também vão ter acesso. Tá, muito bem. Então a pessoa faz esse registro, vai para essa central notarial. Mas do ponto de vista prático, doutora Luciana, o que acontece quando o paciente está no hospital e acaba entrando em morte cerebral? Vocês acabam comunicando a central e os familiares da situação desse paciente.
E aí, mesmo tendo esse documento em mãos, os familiares ainda tomam a decisão. Como é que funciona isso? A legislação no nosso país prevê que quem tem o poder da decisão, autonomia para decidir sobre a doação, são os familiares. Os familiares, em primeiro grau, é importante que se esclareça isso. Seriam, então, os filhos do paciente ou os pais, irmãos e cônjuge. Essas pessoas, como família, com esse laço de primeiro grau, é que teriam a autonomia de decidir sobre a possibilidade de doação ou não. Claro que essa medida, ela vem de encontro, nos ajudando muito sobre essa questão, porque ela vai fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre isso, falarem sobre o tema, porque uma das grandes causas da não doação, da não efetivação, da negativa familiar, é a justificativa de que aquela pessoa não tinha informado em vida qual era o seu desejo, que nunca teve oportunidade de falar sobre isso, né, de dizer qual seria o seu desejo, de como seria em relação a todos os eventos fúnebres que envolvem, né, o falecimento daquela pessoa. Nesse momento, quando essa pessoa, a família provavelmente pensa que se aquilo levou aquela pessoa a ir até um cartório, a registrar o seu desejo, acredito que seja muito difícil o familiar enlutado naquele momento de dor e sofrimento não querer acabar, concordar exatamente e realizar esse desejo da pessoa que faleceu. E no caso, já aconteceu dos familiares entrarem em desacordo? Por exemplo, Sim. Uma parte da família quer doar, a outra não? Sim. E como é que fica esse impasse? Porque tem um tempo limite também que o corpo precisa... Que a gente precisa tomar decisão, né? Exato. Existe sim, em toda a natureza de conflitos, é um momento muito delicado, muito difícil. A gente lida com pessoas né, sob um sofrimento muito grande, e cada pessoa tem sua maneira de reagir a esse evento, né? Sim. Então, às vezes, tem pessoas da família que têm o mesmo poder de decisão, porque são de primeiro grau, que não entram em acordo. Uma esposa com a mãe do paciente, então sogra e nora em relação ao falecido, que uma tem uma disposição, outra não. Geralmente a gente consegue gerenciar esse conflito entre eles, a gente deixa um tempo para que a família se reúna, né? Mas a tendência sempre é que tudo seja feito em conformidade com todos. Não se leva adiante uma situação onde vai gerar um conflito, um desconforto, e aí realmente E existe algum custo para os familiares, para a retirada desses órgãos? É totalmente gratuito. Tudo é feito pelo SUS. Inclusive o paciente que tem convênio, no momento que é registrado a morte daquele paciente, daquele período em diante, inclusive a conta hospitalar, todo o custo daquilo em diante, do manejo do potencial doador, dos exames para ver se aqueles órgãos são viáveis, tudo corre por conta do SUS, do Estado. Mesmo que esteja um hospital privado? Mesmo no hospital privado. Isso é muito interessante, porque daqui a pouco é uma desinformação também das pessoas, Exato. né? Vai demorar, vou ter que pagar exame, né? Ou às vezes o familiar está um pouco preocupado em logo fazer o processo de despedida, não quer esperar que o hospital retire esses órgãos, né? Não existe cobrança nem no tratamento, porque o potencial doador ele continua sendo tratado, né, para manter a viabilidade daqueles órgãos. Então, antibióticos, exames, toda a gama de exames que são feitos para ver para qual receptor, né, será destinado aquele órgão. Tudo isso é gratuito e não tem custo para a família e nem mesmo para o convênio. Muito, muito importante essa informação. A cirurgia de retirada, a mobilização da equipe, que a equipe geralmente não é daqui, ela vem de Porto Alegre para retirada. Isso é uma outra informação, vem a equipe de Porto Alegre para fazer a retirada desses órgãos. Geralmente o centro transplantador de alguns órgãos, principalmente órgãos muito delicados como o coração e o pulmão, a equipe transplantadora às vezes se mobiliza e vem da cidade para fazer a remoção, fazer a retirada.
Os órgãos todos são acondicionados, são feitos por uma equipe especializada, né? O hospital daqui fornece o centro cirúrgico, anestesista, é feito então a retirada e esses órgãos são transferidos para Porto Alegre. Lá são feitos os testes, as sorologias, a lista roda, os órgãos são oferecidos para os serviços cadastrados, onde esses pacientes que necessitam estão aguardando nessa lista. E aí então... E o familiar fica sabendo para quem foi doado? Não, é sigilo completo. Nem o familiar, nem a equipe médica que assistiu. O coração foi para não. Tal, o rim para tal, não sabe. Não se sabe nada, o sigilo é completo. Mas só vai saber que salvou, digamos, 8 vidas. Existe uma curiosidade da família, né? Existe um retorno depois de saber quais os órgãos foram retirados, quais foram, né, aproveitados. A gente comunica à família que tais e tais órgãos estavam viáveis e foram, então, para serem transplantados. Isso sim é informado à família. Em um dia o corpo já está liberado. O processo como um todo, desde o óbito até a retirada, ele demora em média de 24 às vezes até 48 horas. Por conta desses testes, dessa lista que precisa, o paciente que está necessitando lá do órgão, ele tem que ser hospitalizado, a maior parte das vezes, ele tem que ser localizado na sua cidade de origem, ele tem que ser preparado para os procedimentos. Então, é um trâmite que demora um pouco, sim. E isso é outra coisa que, às vezes, a família não está disposta a essa espera. E, realmente, a gente não exige isso deles, a gente coloca para o familiar, naquele momento, então, que falado, informado que o seu familiar ele é um possível doador, a gente coloca para a família esse tempo de espera. Tá, e aqui em Santa Maria acontece só os transplantes de rim, né? Sim. O rim ele é transplantado aqui. É o único órgão que é transplantado na cidade, né? Sim. E de órgão de doador falecido, o único é o rim. É o rim. Exato. Muito bem. Então, eu acho que esse é um tema bem importante. Eu vejo que é um tabu, né? Falar de morte não é um assunto que para a nossa cultura é fácil, né? Muitas vezes as pessoas não querem falar, achando que falar disso vai atrair, mas é um processo tão importante, né? De entender o processo, e às vezes acontecem tragédias, acidentes, não necessariamente um idoso. Existe algum limite de idade para doação? Antigamente existia um limite. Hoje existe o que a gente chama de doador com critério estendido. Então, uma pessoa idosa que tem rins viáveis, geralmente o rim é o órgão mais transplantado, porque ele tem um tempo de isquemia, uma facilidade maior de ser removido e enxertado em outro paciente. O tempo, né, a idade limite, ela acabou sendo diluída e o que a gente chama de doador com critério estendido é aquele doador que vai ofertar aquele órgão para uma pessoa geralmente da mesma idade. Né? Então, são pessoas que se beneficiariam, que têm uma idade compatível, uma cronologia compatível. Essas pessoas é ofertado o órgão, é dito no momento para o serviço que o órgão é de um paciente de tal idade e eles aceitam ou não. Então, tem tudo isso ainda de... Então, teoricamente... Não existe mais limite de idade. Muito bom, então eu acho que é um assunto importante, o teu cotidiano deve ser bastante tenso, né? És coordenadora, né, da Central de Transplantes aqui de Santa Maria, e é um trabalho muito louvável, parabéns, doutora. Eu imagino que devem ser muitos conflitos e devem ser decisões difíceis muitas vezes, né? E lidar com a morte não deve ser muito fácil, né? É uma experiência dolorosa, mas eu acho que também vocês acabam tendo todo um treinamento, né? E um preparo emocional para lidar com essa dificuldade das pessoas todos os dias, né? Essa questão da comissão, né? Só para que a gente consiga, dentro dos hospitais, cada hospital tem a sua comissão. Pela lei, um hospital com mais de 80 leitos é exigido por lei que ele tenha uma comissão que a gente chama de CIDOT, que é uma sigla, né? A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. E dentro de cada hospital tem uma CIDOT.
eu sou coordenadora da CIDOT do Hospital Universitário. Tá. Dentro do Hospital de Caridade, que é o outro hospital onde eu trabalho, eu sou membro da equipe. Tá. O Hospital Regional tem outra comissão, o Hospital São Francisco tem outra comissão. Como o Hospital Universitário é um centro transplantador, a gente acaba, e é um hospital maior, a gente tem uma estrutura boa lá e acaba tendo um número maior, né, de transplantes e de casos e de potenciais doadores. Mas dentro da cidade, dentro de todas as cidades, os hospitais se organizam nessas comissões. Dentro da comissão nós temos uma participação muito importante do profissional enfermeiro, que são pessoas que lidam ali diretamente com pacientes críticos. Dentro do hospital universitário, nós temos um enfermeiro em cada local crítico, porque o doador de órgãos, ele está naquele lugar onde existe um respirador, onde tem um ventilador mecânico, onde a morte ela ocorre de forma peculiar. É um paciente que está sendo assistido e morre dentro de uma tecnologia, dentro do recurso, e aí que se precisa, então, essa série de testes para confirmar a morte daquele paciente. E dentro dessas unidades, então, centro cirúrgico, sala de recuperação, pronto-socorro, UTI, são os lugares que esses pacientes são recebidos e são tratados de acordo com a gravidade, né, de cada um. Muito bem. Muito obrigada pela participação, pelas informações importantes. Eu acho que é uma campanha que precisa ser divulgada. E é muito boa essa iniciativa dos cartórios. Isso com certeza vai ajudar muito no processo, a divulgação, a tomada de consciência. Isso com certeza vai ter um impacto muito positivo no processo. Porque às vezes a gente não sabe, né, doutora, né, Silvana, que às vezes o nosso vizinho tem alguém que precisa de um órgão, né? E isso, porque quando toca a nós, é diferente. Eu digo isso como Natália, né? Quando começamos, por isso eu realmente fiquei muito feliz e tenho muito orgulho dos cartórios estarem fazendo parte, junto com os médicos disso, porque nós estamos falando de vidas que podem ser salvas. É em torno de 40%, né, das negativas das famílias, porque simplesmente eles não sabem que o seu parente, o seu ente querido, gostaria de doar, de ser doador. E esse assunto, muitas vezes, como a Silvana falaste antes, ele não é tratado nas rodas de família. Ou se ele é, daqui um pouco, passa-se 20 anos, acontece uma tragédia, acontece alguma... Ou até mesmo, né, o ente querido, ele falece e tu não sabe se era vontade realmente do teu familiar ainda em ser doador. Então essa foi realmente a intenção dos notários, né, que a gente consiga trazer para a consciência das pessoas, né, é um serviço gratuito, é um serviço social, né, então nós estamos realmente bem engajados nesse projeto junto com a população, porque a gente precisa se colocar realmente no lugar do outro, né? Eu acho que está no momento, nós vivemos numa fase, né, que nós precisamos realmente se colocar no lugar do outro. Muito bem. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.